Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso ou da sua purificação. Será levado ao sacerdote. O sacerdote sairá fora do arraial e o examinará. E se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver de purificar-se, tomem 2 aves vivas e limpas, pau de cedro, carmesim e sopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. E tomará a ave viva, o pau de cedro, o carmesim e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes, sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então o declarará por limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. Aquele que tem de purificar-se, lavará as suas vestes, rapará todo o seu pelo e se lavará com água, assim será limpo e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, a sua cabeça, a sua barba e as sobrancelhas, sim, rapará todo o pelo, lavará as suas vestes, lavará a sua carne com água e será limpo. Ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de manjares amassada com azeite e um logue de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará ao homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor à porta da tenda da congregação. O sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá por expiação da culpa, e logo de azeite, e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta da expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque quer a oferta da expiação da culpa, como a da expiação do pecado, é para o sacerdote, coisa santíssima é. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do logue do azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita, sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa, e o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a expiação do pecado e fará a expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele e será limpo. Porém, se for pobre e em sua mão não houver recurso para tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares, e um logue de azeite, e 2 rolas ou 2 pombinhos conforme as suas posses, dos quais uma será para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação os trará ao sacerdote.
à porta da tenda da congregação perante o Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Depois, o sacerdote com o seu dedo direito espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se no dedo polegar da sua mão direita e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme suas posses. Sim, conforme as suas posses, será um para expiação do pecado e outro para holocausto com a oferta. De manjares assim, o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele que, em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não alcançar aquilo que compete à sua purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, então aquele de quem for a casa virá e informará ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que desocupe a casa antes que entre para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado, e depois entrará o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, se ela estiver nas paredes da casa, em covinhas verdes ou vermelhas, e parecerem mais funda do que a parede, então o sacerdote sairá da casa para fora da porta e fechará a casa por 7 dias. Depois, ao 7º dia, o sacerdote voltará e examinará se vê que a praga nas paredes da casa se tem estendido. Então o sacerdote ordenará que arranquem as paredes em que estiver a praga e que alcance fora da cidade no lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houver raspado lançará fora da cidade no lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras, e o outro barro se tomará e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa depois de arrancadas as paredes e raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará se a praga na casa se tem estendido. Lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derrubará a casa, as suas pedras, a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará para fora da cidade a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada, fará imundo até a tarde. Também o que se deitar ao dormir em tal casa lavará as suas vestes, e o que comer em tal casa lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar na casa e examinando-a, se a praga não se tem estendido depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará por limpa, porque a praga está curada.
Depois tomará para espiar a casa, tornará 2 vezes 2 aves, pau de cedro e carmesim e isopo, e a degolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Então tomará pau de cedro, isopo, carmesim, a ave viva, e os molhará no sangue da ave e degolada a e nas águas correntes, e espargirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa, com o sangue da ave, com as águas correntes, e com a ave viva, com o pau de cedro, com isopo e com carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa, será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação do tumor e das manchas, para ensinar quando alguma coisa será imunda e quando será limpa. Esta é a lei da lepra.